Jesus fala algumas coisas importantes para o apóstolo Pedro. 22:31, Lucas. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus falando acerca de Pedro, que o inimigo estava perseguindo. O inimigo sempre persegue o povo de Deus. E nós sabemos que Jesus está prestes a ser preso. Era um momento decisivo na vida dos apóstolos. Era um momento importante quando Jesus estava próximo da cruz. E neste acontecimento, o inimigo atacando como sempre. Jesus faz essa advertência a Pedro, e Pedro responde a Jesus o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A resposta de Pedro mostrando uma certa convicção: eu estou pronto a ir contigo. Mas Jesus responde: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Eu queria pensar nesta noite com você acerca do nosso caminhar com Deus. Nós observamos já muitas pessoas que andavam com Deus e que elas deixaram de caminhar, deixaram de seguir ao Mestre. Nós temos até exemplos na Bíblia. Saul, o primeiro rei de Israel, ele começou muito bem, mas terminou mal. Observamos exemplos também na Bíblia de aqueles que caíram pelo meio do caminho, no caso de Davi, mas se levantou e continuou caminhando. E outros que foram firmes, como José, Daniel. Não temos nada registrado acerca deles. Então, são classes de pessoas, seguidores, enquanto que uns ficaram pelo meio do caminho. Meus irmãos, é muito importante a humildade. É muito importante nós não sermos arrogantes, prepotentes, autossuficientes. E o apóstolo Pedro, ele afirmou uma autossuficiência. Ele disse para Jesus que estava acreditando na sua capacidade. Veja só, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele estava confiando em si mesmo. Ele estava acreditando que ele podia. E aí começa a queda. Por que Saul começou a cair? Porque ele começou a agir por sua própria conta. Ele ofereceu sacrifícios que só Samuel tinha que oferecer. Como Samuel estava demorando a chegar, ele foi e se precipitou, Saul. Deus deu ordem para ele invadir determinada cidade, matar o rei daquela cidade, exterminar com todos, e ele poupou o rei e algumas coisas daquela cidade. Tomava a decisão por sua própria conta. Então, amados, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, para não acharmos que nós somos autossuficientes
E Pedro, ele começou desta forma. Estou exposto aí contigo para a prisão, tudo mais. Ele realmente não estava colocando a sua fé diante de Deus, mas era uma expressão humana. E Jesus respondeu o que ia acontecer com ele. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, vejam só, 3 vezes negarás que me conheces. Jesus vê além. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe do nosso caminhar. Meus irmãos, é muito importante estarmos perto de Deus, na dependência de Deus, andando com Ele, não nos afastando dele, porque é a garantia de que vamos vencer as tentações, as lutas, as dificuldades que virão para tentar nos abater, nos separar de Deus. É muito importante que eu e você estejamos perto de Jesus. Então, querido, dizer: Senhor, não quero sair de perto de Ti, porque se eu sair de perto de Ti, vai ser muito triste. Então, amados, vejam o caminhar de Pedro, quando Jesus foi preso, né? Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Onde está aquela coragem do apóstolo Pedro? Estou disposto a ir contigo para a prisão. Observem claramente que Pedro estava seguindo Jesus de longe. E este é o grande perigo de uma vida que anda com Deus. É quando começamos a seguir Jesus de longe. Como é que eu posso seguir Jesus de longe? É quando eu vou deixando de ler a palavra do Senhor. É quando eu vou deixando de orar, de buscar a Deus em oração. É quando eu priorizo outras coisas. E as coisas de Deus ficam em último lugar. Quando a Bíblia diz: buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, seguir Jesus de longe é quando eu considero outras coisas mais importantes do que a minha comunhão com Deus, do que a minha vida de oração. É quando eu valorizo mais as coisas que o mundo oferece. É quando eu ando de acordo com o conselho dos ímpios. É quando eu me detenho no caminho dos pecadores. É quando eu me assento na roda dos escarnecedores. Neste momento, eu estou seguindo Jesus de longe. Eu não sou um bem-aventurado se eu faço isso. E Pedro começou seguindo de longe. Neste momento da crucificação, nesse momento que Jesus foi preso, ele começou a andar segundo o conselho dos ímpios. Ele começou a se deter no caminho dos pecadores. E você vai ver que ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Queridos, aqui começa o preparo para uma guerra. E a palavra de Deus diz no versículo 55: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha aqui Pedro se assentando. Pedro parou de caminhar, foi seguindo de longe, foi deixando Jesus. Agora diz: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles.
Meus irmãos, a Bíblia fala que o povo, quando estava no deserto, tinha uma coluna, tinha nuvens sobre eles. E aqueles que estavam debaixo da nuvem estavam protegidos do sol escaldante do deserto. De noite, uma coluna de fogo. E aqueles que estavam debaixo daquela coluna de fogo estavam protegidos do frio terrível da noite do deserto. Tinha que estar embaixo das nuvens. Tinha que estar embaixo da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o que aconteceu com Pedro é que ele foi deixando a nuvem, foi deixando a luz. E o nosso adversário, meus queridos irmãos, ele procura oferecer uma acolhida, algo que parece que é agradável. Diante deste frio da noite, a Bíblia diz que quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. O inimigo não vai oferecer aquilo que é ruim, mas ele vai oferecer aquilo que parece que é bom naquele momento. Pedro estava com frio. O inimigo ofereceu calor. E sempre foi essa a tática do nosso adversário. Lá no Éden, ofereceu aquele fruto que era agradável aos olhos. Na tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo nosso adversário, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Depois de um longo jejum, o inimigo disse: olha, transforma essas pedras em pães e come. Está com fome? Tem comida aí. Então ele vai trazer aquilo que parece agradável. É o famoso laço do passarinheiro. Onde é colocada aquela armadilha. Quando o pássaro vai para comer, quando ele está preso. Meus irmãos, então com Pedro foi isso que aconteceu. Ele estava agora abraçado nos braços do pecado. Ali naquele fogo que estava aquecendo, mas que visava um fim terrível. E vejam só como começa. E abraçado nos braços do pecado, ele recebendo aquilo que o inimigo estava lhe proporcionando, e agora começa a tragédia na vida de Pedro. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Uma criada, uma serva, olhou-lhe perto do fogo e disse: ele estava com eles. Ele estava com Jesus. Ela não podia fazer nada contra ele. Mas diante disso, olha o que Pedro diz. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. É muito triste na vida de alguém que andava com Jesus e agora chega ao ponto de dizer: eu não o conheço. Ele simplesmente não valorizou o seu passado, a sua vida com Jesus, a sua vida ouvindo os ensinamentos do Mestre. Eu não o conheço. Estava lhe negando a pessoa de Cristo. Meus irmãos, o texto mostra
ainda o seguinte, 58. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou, negando até a sua identidade como seguidor de Jesus. Eu não sou seguidor deste homem. Eu não faço parte deste grupo. Ele simplesmente estava negando a sua condição de discípulo, de servo de Jesus. Eu não sou. Vejam só como continua a história. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou. Marcos diz que Pedro praguejava, dizendo que não conhecia, negando a pessoa de Cristo. E neste momento cantou o galo. O que é negar a Jesus? Pode-se negar a Jesus através de atos que praticamos. Pode-se negar a Jesus através da nossa vida, do nosso olhar. Pode-se negar a Jesus quando a pessoa quer ser um crente, agente secreto. Ninguém tem que saber que eu sou crente. De várias formas se nega a Jesus. Com palavras, com ações, com atitudes, tudo mais. Então, amados, a Bíblia diz que ele insistia, homem, não compreendo o que disse. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Neste momento, o galo cantou. Será que tem alguém no nosso meio que já ouviu o cantar do galo? Será que existe alguém que está andando longe dos caminhos do Senhor e ainda não acordou com o cantar do galo? Quantas vezes se pode negar Jesus? Muitas vezes. Aqui foram 3 vezes neste acontecimento. Mas chega um momento em que o galo canta. Chega um momento em que o Espírito Santo fala ao coração. Chega um momento em que você é tocado pela palavra da verdade, pelo Evangelho da nossa salvação. E neste momento, quando Deus fala contigo, é o cantar do galo. A hora de despertar, a hora de voltar atrás, a hora de confessar o pecado, a hora do arrependimento, a hora do quebrantamento. O filho pródigo foi para uma terra distante, mas teve um momento que o galo cantou. Logicamente, isso é uma figura, uma forma de dizer, claro. Uma figura de linguagem. Mas, amados, observamos aqui que o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de o cantar do galo. Hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. O que observamos neste momento? 3 coisas importantes para a pessoa se levantar de uma queda. Mente,
sentimento e volição. 3 coisas que vão ajudar através da ação do Espírito Santo. A mente, veja que diz, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Pedro se lembrou. Pedro voltou ao passado. Pedro, neste momento, valorizou agora a sua comunhão com Cristo. Outrora. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores estão na casa do meu pai? Tem abundância, e eu aqui morrendo de fome. Ele se lembrou da casa. E ele voltou para os braços do pai, que estava de braços abertos. E agora Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Nesse momento, se lembrou dos conselhos da palavra, da exortação da palavra, do ensino da palavra, da educação da palavra. Se lembrou da palavra do Senhor, o que Jesus falou com ele. E muitos voltam ao primeiro amor quando se lembram do que Jesus falou no passado com eles e está falando agora. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Crônica 7,14: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Pedro se lembrou a mente. Lembrou da palavra do Senhor que ele disse: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia diz que Pedro agora vem um sentimento. Primeiro a mente, ele lembrou, e agora o sentimento. Pedro chorou amargamente. Isto é arrependimento. Porque ele se lembrou da sua vida outrora com Cristo. E nesse momento ele caiu em si e chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu afastamento de Deus, reconhecendo o que ele fez de errado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Pedro chorou amargamente, sentimento. E a volição, irmãos, que observamos aqui, você nota. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Não basta somente se lembrar. Não basta somente chorar. Mas arrependimento é voltar. É dar meia volta. É voltar à comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E neste momento, Pedro olhou para Jesus. Jesus olhou para Pedro. Eu vejo neste momento, irmãos, o olhar amoroso de Jesus, o olhar misericordioso de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhava as multidões e se compadecia delas, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Este olhar amoroso dizendo: volta enquanto é tempo. É como o pai do filho pródigo. Ele ficava aguardando o
quando o filho voltou, ele o abraçou e o recebeu. E neste momento, se você está andando longe dos caminhos do Senhor, ouça o cantar do galo. Lembre do seu passado, da sua vida de comunhão. Deixe o Espírito Santo te quebrantar, porque Jesus está te olhando fixamente, dizendo: volta, volta. Meus amados irmãos, esse texto é muito profundo, mas é um texto poderoso da palavra de Deus. É um texto que fala ao nosso coração. Nós não sabemos o nosso amanhã, por isso devemos continuar com humildade, seguindo o nosso Senhor, dizendo: Senhor, me segura, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu não tenho forças em mim para vencer o adversário. O poder vem de Ti. Paulo já dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, neste momento, Pedro voltou e se tornou aquele grande homem, aquele gigante da fé, pregador da palavra, aquele pregador de Atos, capítulo 2, aquele homem grandemente usado no livro de Atos dos Apóstolos. E dessa vez não tinha mais medo, porque estava firme com Jesus. Ele caiu sim, mas ele se levantou. Então eu queria deixar esta palavra aos nossos corações.